Fala, flagramáveis! Substituto de Gabigol já tem nome, hein? Felipe Luiz, feliz da vida com 8 reforços para o jogo contra o Fortaleza. Diretor europeu no Flamengo, hein? E 5 jogadores do Flamengo na mira de clubes europeus. Essas são as notícias rápidas do Flamengo para você agora, então já curte aí e compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Se você não segue a gente ainda, segue aí para dar aquela moral e vem comigo nessa resenha. Bom, esse final de semana foi um final de semana de muitas homenagens, né? Pelos 5 anos desse ano mágico que a gente teve em 2019, o ano em que em 2 dias a gente foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro também, sem nem entrar em campo, né? Nessa campanha histórica aí da Libertadores, muitas homenagens, o Flamengo mandando para os jogadores fotos, né? Muita gente postando ali os seus momentos inesquecíveis para tentar lembrar desse ano mágico do Flamengo. Lembrando que esse mês de novembro é um ano muito especial para o Flamengo, né? Desde o dia 28 de outubro, né? Que é o dia de São Judas Tadeu, é o dia do flamenguista também. Depois, dia 15 de novembro, tem aí o aniversário do Flamengo, num feriado nacional também, né? E nesse dia 23 de outubro, que é muito importante para o Flamengo, porque em 81 o Flamengo ganhou a Libertadores, e em 2019, no mesmo 23 de outubro, o Flamengo ganhou outra Libertadores. Então aí, muitas homenagens, muitos jogadores postando. E por coincidência, né, nós tivemos aí a reinauguração da Arena da Floresta, lá no Acre, rapaziada. Mas o que isso tem a ver com o Flamengo? É porque o time do Flamengo, para inaugurar, né, para reinaugurar esse estádio, jogou contra o Santa Cruz. Mas detalhe, não foi o Flamengo, né? Vocês sabem, não foi o Flamengo, foi o Flamengo sub-20. O Flamengo ganhou do Santa Cruz, o jogo foi 2-1. Mas o estádio lotado, né? Então, assim, a galera, para ver o Flamengo, botou as cores do Flamengo, botou a camisa do Flamengo, a galera vai pro estádio, parecia um mini Maracanã. Muita fumaça, muita torcida, muitos cantos. Quando o Flamengo entrou em campo, a galera foi ao delírio. Isso é para vocês verem qual é o tamanho do Flamengo, né? Lá no Acre, a 3.000 quilômetros de distância aqui do Rio de Janeiro, a galera fazendo festa pro sub-20 do Flamengo, ainda que não estava com os principais jogadores que foram campeões do mundo, né? Então, para você ver aí o tamanho que o Flamengo tem. Enquanto o Flamengo faz festa, os adversários do Flamengo estão batendo cabeça. O Fluminense ainda enfrenta aí, né? Tá enfrentando aí uma possível queda no Brasileirão. O Botafogo sentiu a pressão, né? Parece que vai entregar. Tem um jogo decisivo contra o Palmeiras nessa terça-feira também, mas de fato aí já virou o segundo colocado. E o Vasco, que tomou mais uma porrada no Campeonato Brasileiro e demitiu até o técnico, né? Parece que agora vai ser o Felipe Maestro, técnico do Vasco, até o final do ano. Ele que jogou no Flamengo, né? Foi camisa 10 do Flamengo, aquele canhotinho ali, que também jogou muito bem quando passou aqui pelo Flamengo. E também uma notícia rápida, que é a treta envolvendo o goleiro Neneca, o goleiro Hugo Souza do Corinthians. Parece que mais uma vez o Corinthians tentou apresentar um novo fiador, né, para pagar esse valor. O Flamengo não aceitou. Então, até dia 30 de novembro, o Corinthians tem que pagar o Neneca, né? Senão o jogador volta para o Flamengo, se reapresenta junto com o time do Flamengo em janeiro, a não ser que o Flamengo consiga alguém para comprar o jogador antes disso. Sobre venda de jogadores, a gente sabe que o Flamengo tem um caixa que não está equilibrado, né? Esse ano o Flamengo gastou muito com o terreno do estádio, gastou com o De La Cruz à vista, gastou com Alcaraz, com Plata, e o Flamengo precisa reequilibrar esse caixa, e não vendeu tantos jogadores quanto gostaria, ou pelo menos não fez grandes vendas. Então, para o ano que vem, é muito provável que o Flamengo venda alguns jogadores. Como vocês sabem, quem nos acompanha aqui sabe que a gente já antecipou que o Sampaoli, né, que já foi técnico do Flamengo, está no Rennes lá, ele quer algumas contratações. E dentre elas, ele quer o Fabrício Bruno e o Gerson, jogadores que ele já trabalhou aqui no Flamengo, e o Gerson, inclusive, ele trabalhou lá na França quando ele treinou o Olympique de Marseille. A gente sabe que o Sampaoli é muito chato com esse nível de contratação, esse negócio de contratação, porque quando ele insiste, ele até ameaça, embora se a diretoria não contratar os jogadores que ele quer. Então é provável que o Rennes da França venha com tudo aí para cima desses jogadores, e em relação ao Fabrício Bruno, com uma proposta até maior, né? Porque o Fabrício Bruno aí já foi... eles já tentaram contratar antes do Sampaoli chegar. Um outro jogador que está na mira de um clube europeu é o Léo Ortiz. A Juventus da Itália está querendo substituir o outro brasileiro, Brenner, que se machucou, e vendo o Léo Ortiz, que está sendo convocado para a seleção brasileira,
como o ideal, o zagueiro ideal, mas por dois motivos, não só porque ele joga bem, mas porque o Léo Ortiz tem o passaporte europeu, o que chama a atenção de muitos clubes europeus, não é diferente com a Juventus da Itália. Fora o Wesley, né, que também está sendo aí observado pelo Barcelona, e o Everton Araújo, que está na mira do Bayer Leverkusen e também do Atlético de Madrid. Então, assim, o Flamengo vai vender todos esses jogadores? Claro que não, mas assim, é 90% de chance de um desses 5 o Flamengo vender. Né? Porque o Flamengo, além de tudo, está precisando vender, porque, como eu disse, precisa equilibrar esse caixa aí. Bom, falando um pouco dessa coisa de vai e vem, parece que o substituto do Gabigol já tem nome. Né? O Paparazzo Rubro-Negro, numa entrevista nesse final de semana a um canal aí do Getúlio Vargas, que hoje é jornalista, mas já foi jogador, já foi goleiro, inclusive do Flamengo, né? Se eu não me engano, ele é base do Flamengo, depois jogou um tempo no Fortaleza. Ele revelou que numa conversa que ele já teve com o Landim chegou a falar para ele que um nome que ele sonhava em ver jogando com a camisa do Flamengo é o Calleri, né? O atacante Calleri, que hoje está no São Paulo, muito identificado com o São Paulo, né? Ele tem contrato até 2026, mas o valor dele não é muito alto, é 21 milhões. O Flamengo precisaria convencer o jogador, convencer o São Paulo a vender por esse valor. O jogador tem 31 anos, com passagem aí por Boca Juniors, Boca Juniors, que mais? Premier League, passou pela La Liga também, jogou em vários, nos 3 ou 4 clubes da La Liga, né? Depois que ele saiu do São Paulo em 2016 e voltou para o São Paulo em 2021. Então está há 4 anos lá, muito identificado com a torcida, titular absoluto, e viria aí para essa vaga do Gabigol e quem sabe de repente reserva do Pedro, jogar ao lado dele, pelo menos nesse tempo aí que o Pedro não está jogando. Quero saber a opinião de vocês, se vocês aprovariam o Calleri no Flamengo, né? O que seria aí uma espécie de camisa 9 para substituir o Gabigol, que vai ficar faltando mesmo é só esse camisa 10. A gente tem o Arrascaeta aqui, mas a gente sabe que ele não veste a 10. É o nosso 10, né, que veste a 14, mas também o ciclo dele também já está chegando ao fim. Então o Flamengo tem que começar a pensar nesse substituto, nesse camisa 10 que hoje não tem no elenco. Sobre o próximo jogo, o Filipe Luiz vai contar aí com alguns reforços, né? No total são 8 reforços aí, o Plato Varela voltando das seleções do Equador e do Uruguai, o Gerson e o Ortiz, né? Léo Ortiz voltando da seleção brasileira, o Carlinhos voltando de lesão, o Davi Luiz, o De La Cruz também voltando de lesão, o Davi Luiz voltando de uma virose e o Gabigol que estava suspenso, né? Inclusive a gente fica se perguntando aí, será que o Gabigol vai se titular? Já ensaiando aí esses últimos passos dele no Flamengo, a gente sabe que o último jogo dele no Maracanã pode ser contra o Vitória, mas será que o Filipe Luiz vai botar ele de volta no time aí como titular ou vai entrar no segundo tempo? A gente só vai conseguir saber nessa terça-feira às 8 horas da noite lá no Castelão. O Luiz Araújo, que já tinha ficado no banco contra o Atlético na final da Copa do Brasil, vai ser poupado mais um pouco e melhor preparado para o jogo contra o Inter no domingo, que é um jogo também muito importante do Flamengo, aí o penúltimo jogo do Flamengo no Maracanã. Para finalizar a nossa resenha aqui, falando um pouco sobre as eleições do Flamengo, vocês sabem que teve o debate na ESPN e parece que depois desse debate tudo ficou muito equilibrado, né? Ficou meio empatado, parece que nos bastidores estão falando muito de um equilíbrio. Então, assim, tudo que eles podem agora fazer nessa reta final das eleições, eles estão fazendo, prometendo nomes, falando de situações, para ver se convencem ali esses eleitores mais confusos ou indecisos, né? E o BAP, que é um dos candidatos fortes aí para derrubar a chapa do Dunche de Abranches, que tem o Landim ali, né? Ele é apoiado pelo Zico, o BAP, ele falou que vai colocar um diretor europeu no Flamengo. Mais precisamente um português, já tem até nome, José Boto. Atualmente ele está na Croácia, mas ele já foi diretor do Benfica, já foi diretor de alguns clubes da Grécia, inclusive times da Grécia onde o Abel Ferreira do Palmeiras foi treinador. Conhece muito a Europa e fala português, porque é português, então isso facilitaria trazer essa experiência, né, de um diretor europeu para o Flamengo. Uma coisa é certa, qualquer um dos 3 que ganhar a eleição, nenhum deles vai colocar o Marcos Braz de novo. Então, assim, o Marcos Braz já falou que está fora do Flamengo, ele não ganhou a eleição como vereador, ele realmente não vai continuar no Flamengo, independente aí de quem ganha as eleições. Ou seja, vamos dar uma oxigenada nessa diretoria de futebol, né, que se liga ali diretamente com o dia a dia do Flamengo. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, do que a gente falou aqui, deixa seu like, comenta o que você achou. E se você não segue a gente, eu te convido a seguir
para você não perder outros conteúdos como esse. E não esquece de compartilhar com outro flamenguista. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!